Olá, galera! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre separação de misturas. Na aula anterior, nós havíamos falado sobre os tipos de misturas, né? Então, só para dar uma relembrada, nós vimos que existem dois tipos de mistura. As misturas homogêneas, que são aquelas em que nós não conseguimos perceber a diferença entre os componentes. Por exemplo, água e sal dissolvido, água e açúcar dissolvido, água e álcool, nós não conseguimos perceber a diferença entre os componentes dessa mistura. Então, por isso, essas misturas são chamadas de homogêneas. Em contrapartida, nós temos as misturas em que nós conseguimos perceber a diferença entre os componentes, mesmo que não seja apenas visualmente ou um microscópio, mas nós conseguimos perceber essa diferença de alguma forma. Essas misturas, exemplo delas é água e areia, água e serragem, o nosso sangue, o leite, são misturas heterogêneas. Para separar tais misturas, nós vamos ver que existem esses processos aqui, que são filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética e sublimação. Para separar as misturas homogêneas, nós vamos ver que existem a destilação simples e a destilação fracionada e a cristalização. Vamos começar falando daquelas misturas em que tem apenas componentes sólidos. Nesse processo, nesse caso, nós podemos utilizar tanto a cantação, a separação magnética e a dissolução fracionada. Vai depender dos componentes que estão presentes nessa mistura. Nós podemos separar também líquidos de líquidos. Para isso, nós podemos utilizar a decantação e a destilação. Podemos separar ainda sólidos de líquidos. Para isso, nós utilizamos a decantação, a centrifugação, filtração simples e da destilação. E, por fim, podemos separar gases de sólidos. Temos como exemplo a decantação e a filtração. Nesta aula, nós não vamos falar de todos esses processos, mas de alguns deles, tá? Só para não ficar muito comprida a nossa aula. Separando sólidos de sólidos, nós temos catação. Esse processo é muito comum no nosso dia a dia, né? Quando nós vamos cozinhar o feijão. E aí nós precisamos separar os feijões daquelas partes, daqueles feijões que não estão tão bons, ou então das pedrinhas que podem vir dentro do saquinho de feijão. Então, para isso, nós catamos o feijão. Nós catamos os feijões bons, separamos os feijões bons daqueles que não são bons. Ok? Então, esse exemplo é a catação. Separa sólidos de sólidos. E aqui também é uma mistura heterogênea. Você está separando uma mistura heterogênea. Depois nós temos a peneiração. Na peneiração, você vai separar os sólidos menores ou menos densos daqueles maiores, tá? Exemplo aqui você está utilizando. Você pode separar a casca de arroz do arroz, pode separar o trigo, quando nós vamos fazer bolo, nós peneiramos o trigo para que a massa fique mais homogênea. Então, aqui nós estamos fazendo um processo de peneiração também. Depois nós temos a separação magnética. Esse processo ele vai separar aqueles sólidos que são atraídos por ímãs. Onde nós podemos utilizar isso? Nós podemos utilizar isso principalmente naqueles locais em que se coletam recicláveis, material reciclável. E ali, como os materiais estão todos juntos, os metais, o plástico, o vidro, o papelão, o que eu faço para separar esses materiais? Para separar o metal, utilizo um grande ímã. Esse ímã vai atrair aqueles materiais que são de metal e assim eu consigo retirá-los da mistura. Tá? Então, esse é um tipo de separação de mistura. Separação magnética, onde eu utilizo um ímã para separar os metais dos não metais. Depois, nós temos a dissolução fracionada. Dissolução. Por que dissolução? E por que fracionada? Porque aqui, ó, nós temos dois sólidos. Nós temos sal e areia. O sal é fininho. Como que eu consigo separar o sal da areia? O que eu faço, então? Eu quero separar o sal da areia. Então, eu adiciono um pouco de água lá dentro. Quando eu adicionar água, o que vai acontecer? O sal vai dissolver na água. Sendo assim, o que eu faço depois? Eu filtro a areia, vai dar uma decantada, vai descer para o fundo, eu posso separar dessa forma também, ou eu posso filtrar essa mistura. E aí eu consigo separar a areia
e embaixo continua a água e o sal. Professora, o que eu faço agora para separar a água e o sal? Para separar a água e o sal, eu posso usar dois processos. Nesse caso aqui está mostrando um processo, que é a vaporização, que é um processo mais lento, em que você deixa essa mistura descansar, a água vai evaporar e o sal vai continuar aqui na mistura, e vai continuar no recipiente. Esse processo é utilizado muito nas salinas, onde se coleta sal, esse sal de cozinha que nós utilizamos em casa. Porém, é um processo mais lento. Nós vamos ver mais à frente, nós podemos utilizar outro processo para separar o sal da água, que é um processo mais rápido. Mais à frente nós vamos ver isso. E aqui nós chegamos no momento em que nós vamos separar os sólidos dos líquidos. Para fazer isso, nós podemos utilizar o processo de decantação, tá? Nós vamos falar tanto do processo do sólido do líquido, como do processo de separar um líquido de um líquido também. Aqui, ó, o exemplo para separar um sólido de um líquido, utilizando a decantação. Aqui nós temos o exemplo de uma água barrenta. Uma água barrenta. Essa água barrenta, depois de um tempo que você deixou ela descansar, o barro, que é mais denso que a água, vai descer para o fundo do recipiente. O que eu faço? Eu consigo tirar a água de cima. Então, aqui eu estou separando um sólido, que é o barro, que é a terra, ou mesmo a areia que tenha dentro da água, eu consigo separar de forma que o barro decante, desça para o fundo do recipiente, porque ele é mais denso que a água, e eu retiro a água que está por cima. Nesse outro exemplo aqui, nós estamos vendo a separação de líquidos e líquidos, óleo e água. O óleo é menos denso que a água. Sendo assim, eu deixo a mistura descansar. O óleo é menos denso, vai ficar na parte superior. E eu consigo tirar a água que está na parte inferior, abrindo essa torneirinha aqui. Ok? Então, aqui eu estou usando o processo de decantação para separar sólidos ou líquidos que tenham densidades diferentes. Continuando, esse processo se chama centrifugação. Ele também separa pelo processo de decantação, pela densidade. Porém, aqui, esse processo é mais acelerado. Ele é utilizado principalmente na separação dos componentes do nosso sangue. Como assim, professor? Ó, o nosso sangue ele tem vários componentes. Ele tem a parte líquida e tem a parte sólida. Na parte sólida, ele tem células. E como que eu separo essa parte sólida da parte líquida? Que visualmente é tudo junto. Eu coloco esse frasquinho com o sangue dentro, coloco essa máquina para funcionar, ela vai girar em alta velocidade e enquanto ela gira, ela vai fazendo com que os componentes sólidos do sangue desçam para o fundo desse frasquinho aqui e a parte líquida fique mais na parte superior. Então, eu estou separando pela densidade. Aqui nós vamos ver a separação de líquido e líquido. Separação de líquido e líquido. O exemplo que eu estou utilizando aqui, ó, na verdade, é para separar o sal da água. Mas nós podemos também separar o líquido do líquido. O exemplo aqui, ó, vou dar o exemplo do líquido e líquido primeiro. Álcool e água. Se eu tivesse nesse recipiente aqui álcool e água, o que eu poderia fazer? Eu poderia, da mesma forma, aquecer esse componente aqui, aquecer esse recipiente, o álcool e a água estariam aqui dentro. Só que o álcool tem um ponto de ebulição menor que a água. O que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é aquela temperatura em que esse componente ele vai evaporar, ok? O álcool ele é muito volátil, então ele evapora numa temperatura menor que a água. Então, se você deixa um frasco de álcool à temperatura ambiente, ele vai evaporar muito mais rápido que a água. Então, a temperatura de ebulição dele é menor. Então, quando eu fervo, quando eu aqueço essa mistura, o álcool vai evaporar primeiro e vai sair por esse recipiente aqui, onde eu consigo coletar ele depois, ok? Então, eu estaria separando líquido de líquido, separando o álcool da água. Mas eu consigo também separar o sal da água, como está mostrando aqui. Aqui eu tenho uma mistura de sal e água. O que eu faço? Eu aqueço a mistura, o que vai acontecer? O álcool
o álcool não, desculpa, a água, ela vai evaporar, ela vai entrar em ebulição. A água entra em ebulição a 100 graus, ao nível do mar. Enquanto, então, quando eu fervo, a água evapora, entra em ebulição, e aí a água é captada por esse recipiente aqui. O sal continua aqui no recipiente. Então, eu consigo separar a água do sal com esse processo chamado de destilação simples. Outro processo que existe, é a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela vai conseguir separar mais componentes de uma mistura. O exemplo que nós temos aqui é a separação do petróleo, dos componentes do petróleo. O petróleo, ele é comumente conhecido como ouro negro. Por que ouro negro? Porque ele tem muitos componentes. E esses componentes, eles podem ser separados de acordo com o ponto de ebulição de cada um deles. Então, se eu aqueço essa mistura, se eu aqueço o petróleo, eu vou ver que o gás natural, o gás, ele vai sair mais rapidamente da mistura. Ele vai entrar em ebulição e vai sair da mistura mais rapidamente. Em seguida, a gasolina, depois a querosene, o óleo diesel e, por fim, o óleo combustível. Então, destilação fracionada, porque cada componente sai em determinado momento da mistura, em frações, eles vão sair em frações, cada um em seu ponto de ebulição, ok? E aqui nós chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que vocês estudem e façam corretamente os exercícios, ok? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.